Bentinho! Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre literatura clássica. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vinda ao canal. Se você ainda não me acompanha por aqui, então não se esquece de se inscrever. Aqui geralmente eu posto muitos conteúdos relacionados ao mundo literário, ao mundo dos livros. Se você já é de casa, se você já me conhece, vem aqui toda semana e me prestigiar, eu agradeço imensamente o carinho. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a gente que produz conteúdo aqui na internet. Bentinho derrubou tudo aqui. É isso, gente. Agora nós temos a possibilidade da interação dos gatos, não é mesmo? Aqui no vídeo. Então, esse tipo de coisa vai acabar acontecendo. Filho, fica quietinho aqui, ó, deitadinho. Não, ele não quer. Então vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos pra gente falar sobre literatura clássica, que é aí um tipo de literatura, como o próprio nome já diz, né? Ele inspira aquilo que a gente espera de um livro que tenha dito algo muito importante, que tenha uma mensagem, uma história, personagens, enfim, um enredo que compõe aí algo que tenha sido muito importante para ser validado e ser colocado então como um livro integrante do cânone literário. Cânone literário exatamente é como se fosse o Oscar dos livros, digamos assim. Não sei se essa comparação ficou muito boa, mas o cânone são esses livros que são prestigiados com o passar do tempo, são esses livros que recebem muitas indicações de pessoas que têm nome, né, de peso, críticos literários renomados. E eu já tenho um vídeo gravado aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui para você assistir, que propõe uma discussão a respeito do cânone e do que faz a gente escolher um livro quando a gente vai ler um livro, o que faz a gente comprar, o que nos direciona para aquela leitura. E o cânone, ele é exatamente como posso dizer assim, quase um sistema, uma validação de um... Meu Deus! Heitor! Filho, vem aqui. Vem aqui, ó. Deixei um plastiquinho aqui, só no esquema, porque, gente, eles adoram aquela lâmpada. Enfim, o cânone é como se fosse um instrumento de validação dos valores que essas pessoas que julgaram, né, para esses livros serem tidos como importantes, é para eles estarem assim representados ao longo do tempo. Então, o que geralmente compõe o cânone? Um livro escrito por um homem branco, heterossexual, que confirme aí alguns valores, que reiterem esse tipo de padrão. Mas, como a literatura é uma coisa fabulosa e incrível, apesar desses pontos que eu mencionei, o cânone também, muitas vezes, traz assuntos muito relevantes e muito importantes para a gente discutir, pensar a respeito da nossa vida. Então, a literatura clássica, ela é sim validada por esse cânone, ela tem esse selo aí de reconhecimento, né, da sua grande importância, e porque muitas vezes ela pensa questões universais, ela pensa questões sobre o ser humano, sobre a nossa existência, relacionadas então a questões mais internas, pensar sobre a morte, pensar sobre as nossas relações com o outro, com conosco mesmo, ou então relações familiares, coisas que são universais, não, assim, é claro, né? A gente não pode generalizar nada, e eu sempre falo isso aqui no canal, mas eu mesma... Eita! Meu Deus! Bentinho, filho, não. Heitor, não. 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 Vai pra lá. Não. Sem braveza. Vai pra lá, vai, filho. Filho, vai pra lá, vai. Vai lá ver passarinho. Vai lá ver os passarinhos na varanda, vai. Desculpa. A gente nunca pode generalizar nada, né? Mas são livros que geralmente, independente da época em que você vai ler, vai ter alguma coisa ali que ele vai bater fundo, sabe? Com a qual você vai se identificar, que você vai reconhecer no seu cotidiano, ou uma questão que
que você já tenha parado para pensar, ou que vai te fazer parar para pensar agora que você leu. Então são livros realmente muito interessantes e que eu amo. Geralmente eu gosto muito de ler literatura clássica. Na faculdade, né, eu sou formada em letras, existem os estudos clássicos, e lá não é só a literatura clássica, então aí literatura mundial que recebe esse título de literatura clássica. A gente estuda os clássicos, que são então a Grécia Antiga e Roma. A gente estuda Aristóteles, a gente estuda Homero, a gente estuda Eneida, Virgílio, né? Então existem essas duas categorias, digamos assim, para essa palavra de estudos clássicos, né? Literatura clássica. Então eu particularmente amo literatura grega, literatura antiga, clássica. Eu amei, fiz todas as disciplinas da literatura do grego. Tem uma coisa que eu mudaria na minha formação, seria o fato de eu não ter feito a habilitação no grego, porque eu escolhi o francês, né? Mas hoje, e aliás, na própria época eu já percebi isso, mas eu teria que fazer um ranqueamento de novo e tudo mais. Eu não tava com esse tempo para poder ficar mais um período na faculdade, então eu acabei não mudando, né, a habilitação, mas eu escolheria isso de diferente hoje, porque de fato a literatura, esse de estudos clássicos, me arrebatou de um jeito muito especial. E uma das professoras mais incríveis que eu já tive o privilégio de ser aluna em todas as disciplinas que ela dava é a Juliana Ragusa. Então eu acho que ela nunca vai ver esse vídeo, mas fica aqui todo o meu amor a esta mulher, esta musa inspiradora, incrível, que me fez amar literatura grega. Mas voltemos então aqui para os livros clássicos. Eu queria falar então algumas questões. Eles tocam em temas fundamentais sobre a existência e são livros que se atualizam de certa forma. Eu acho que um clássico, ele nunca vai deixar de dizer alguma coisa pra você, sabe? A minha experiência, pelo menos, me diz isso. Por exemplo, A Metamorfose, do Kafka. Não trouxe. É um dos livros que eu mais amo, assim, e eu já li mais de uma vez. E toda vez que eu volto para esse livro, eu percebo alguma coisa que antes podia ter não me fisgado da mesma forma. Eu olho para aquelas personagens com um aspecto diferente. Eu me demoro em outras partes que talvez na primeira leitura eu não tenha me demorado tanto. E eu acho que todo livro clássico, que é assim considerado clássico, ele faz isso comigo, assim. Quando eu volto para ele, eu redescubro o livro em muitos aspectos, né? Por isso que eu acho que alguns livros incríveis, assim, mais contemporâneos, mais recentes, vão sim entrar para essa lista de clássicos, né? Já estão sendo muito divulgados e eu acredito que vai mudar de estante nas livrarias daqui a um tempo, né, de literatura estrangeira ou nacional para literatura clássica, né, que muitas livrarias fazem essa distinção nas estantes, o que é bem legal, facilita, né, o cliente a encontrar os livros. E eu acho assim que são livros que eles têm algumas questões datadas, né, que representam ali a sociedade da época em que ele foi escrito ou em que o enredo se passa, mas existem essas outras questões que são aquelas que colocam os livros nesse título de livros clássicos, que são atualizáveis, né, que são presentes em praticamente todas as épocas. Não vou dizer todas, porque como eu já disse, eu não gosto de generalizar, isso a gente não pode fazer. Mas são pontos que talvez a minha filha, o meu filho, enfim, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos vão ainda pensar a respeito, e que hoje eu estou me colocando assim à disposição para pensar esses questionamentos, para olhar para minha vida de um outro ponto de vista. Aí eu trouxe 4 exemplos desses livros e eu queria fazer uma menção aqui especial à editora Antofágica, porque, gente, dos 4 livros, 2 eu trouxe são da editora Antofágica, que é uma editora, então, especializada em literatura clássica. Eles lançam livros que são de domínio público, portanto, quer dizer que o autor
o autor aqui escreveu esse romance, esse livro, já faz mais de 100 anos que ele foi publicado, então agora ele é de domínio público. Qualquer editora pode publicar e não tem mais todas aquelas questões burocráticas que envolvem a publicação de livros de autores que ainda não entraram nesse período. E aí eles têm lançado títulos muito interessantes, né, da literatura mundial. E o último lançamento deles foi esta belezinha aqui, Dom Casmurro, que é um dos meus livros mais amados da vida, que eu assim já tô ansiosa para ler. Todas as edições deles são muito caprichadas, são capa dura sempre, né? Tem esse detalhezinho aqui da editora na lombada, né? Fica muito bonito na estante. Eles sempre têm alguma frase do livro que eles deixam em destaque aqui atrás, né? Nesse caso tá escrito assim: nem tudo é claro na vida ou nos livros. Dom Casmurro é um ótimo exemplo disso, não é mesmo? Vários questionamentos que colocam a gente fervendo, né, os miolos sobre a vida, sobre os personagens, sobre as questões que eles vivem aqui. E essa capa tá mesmo muito bonita. Ele foi ilustrado pela Paula Siebra, então tem ilustração no livro todo, né? Todas as edições da Antofágica são assim. Esse aqui é o tamanho grandão deles, eles têm vários tamanhos de livros, e aí eu trouxe outro que é menorzinho aqui pra mostrar depois. Mas o que eu queria dizer então, que essa editora tem sido assim um grande quentinho no coração de nós leitores, né, e amantes dos livros, porque eles têm lançado essas obras impecáveis, assim, com material de apoio muito bacana. Sempre vem textos para você se situar na obra, para você saber um pouco mais dos autores, de algum tema relevante que ela menciona. Então aqui no caso tem a apresentação da Camila Dias, amada, tem o pós-fácil da Paula Siebra, que ilustrou o livro, do Giovanni Martins, autor aí nacional, da Maria Ribeiro e do Rogério Fernandes dos Santos. Então, é muito, muito legal. Eu gosto de ler esses apêndices, digamos assim, no final da leitura, mas no livro na Colônia Penal, eu li exatamente como ele veio disposto no livro. Então, tinha um na frente, né, antes da publicação ali do Kafka, do livro mesmo do Kafka, e alguns que vinham depois do livro. E aí eu gostei muito da experiência porque não tem spoiler, sabe, antes do livro. E eu fico sempre muito preocupada com isso. Eu já disse aqui em outros momentos que eu não gosto de spoiler. E assim, tem uma coisa com literatura clássica, gente. Literatura clássica, eventualmente você vai se deparar com spoiler. Por quê? Se você estiver lendo algum livro que faça aí um diálogo com esse livro clássico que está sendo evocado, pode ser que ele evoque exatamente o plot aí, o momento de virada, o clímax do enredo, e aí isso vai fazer com que você descubra então algum aspecto que pode ser que talvez fosse muito mais interessante você descobrir na leitura, mas não tem como, né, gente? Estudar literatura, ler textos teóricos sobre literatura vai fazer com que a gente se depare com essa menção a outros livros e muitas vezes trazendo spoilers. Ana Karenina, por exemplo, é um livro que eu não li ainda, mas pretendo ler, que é escrito pelo Tolstói, né? Eu tenho uma edição muito bonita dele, da Kozak. É um livro, assim, que eu já sei o que vai acontecer com a Ana Karenina, sabe? Mas, mesmo assim, eu acho que vale a leitura, apesar de a gente saber, né, dessa questão principal, digamos assim, sobre a personagem, sobre o que vai acontecer com ela no final. Certamente ele não está, né, classificado como um livro clássico à toa, né? Então acho que todo o percurso aí da experiência de leitura do livro vai valer a pena, mas é aquele aviso que eu queria dar, né? Eventualmente nós vamos ter que lidar com a frustração de receber spoiler antes da hora, né? Aliás, existe spoiler dentro da hora? Acho que não, né? Enfim, Dom Casmurro mesmo, né? A gente tem aí a questão, vamos dizer assim, que é evocada por esse livro até hoje, é a questão da traição da Capitu, né? Se ela traiu ou não traiu. Tem um vídeo muito interessante sobre isso no canal da Antofágica, que é a Lívia que faz os vídeos lá, ela é maravilhosa, eu adoro os vídeos da Antofágica, que ela discute, então, se é relevante a gente pensar se traiu ou não traiu, se isso importa pro livro. Eu achei muito bacana, então eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem também, assim como todos os outros vídeos do canal deles, é muito legal.
Eles falam bastante fazem listas de indicação, pegam algum tema aí que esteja em voga no momento e aí vão mencionar causos de autores ou então personagens, é bastante interessante mesmo. E o outro livro deles que eu trouxe pra falar é A Morte de Ivan Illich, que aí já é esse petitico aqui, que também tem essa capa bem bonitona. Aí o textinho que vem aqui atrás é: talvez eu não tenha vivido como é preciso. Olha, tenso, né? Todos os livros deles vêm com um postal da Antofágica, que é eles falam cidade, né? Essa cidade aí fictícia que é responsável por lançar esses livros maravilhosos. E aí vem sempre com um spoilerzinho, vem com uma pistazinha falando sobre o próximo lançamento. É muito legal que vem com o selo, assim, tá vendo? Vem sempre escrito à mão. Deixa eu pegar o do Dom Casmurro pra vocês verem. Ó, já é outra imagem dessa cidade aí. Ah, aqui parece a mesma letrinha. Acho que foi a mesma pessoa que escreveu. Né? Mas eu já vi outra... Eu acho que eu já vi outra diferente. Enfim, é muito legal. E você vai tentando adivinhar, ou às vezes eles nem divulgaram ainda, ou vai ser divulgado exatamente quando essa pré-venda do livro se encerrar, né? Qual vai ser o próximo lançamento. É muito legal ver como que eles vão fazer essa menção do outro livro. Esse livro aqui foi lido esse ano e muito amado. Veja só os meus post-its, as minhas tagzinhas aqui. Tem um vídeo recente aqui no canal que eu falo como eu marco os meus livros, como eu leio, e que aí eu menciono um pouco sobre essas flagzinhas que eu gosto muito de usar. E esse livro, por exemplo, é um que, assim, já tá no título, um tema que é comum a todos nós. Não importe de onde você venha, você é do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, se você é pobre, se você é rico, a morte está aí para todos. É a única certeza que todos temos, né? É de que nossa vida é finita. E o Tolstói, que é esse autor que eu tava dizendo da Ana Karenina, incrivelmente faz aqui o Ivan Illich nos suscitar um questionamento sobre como a gente vive a nossa vida. Essa questão, né, talvez eu não tenha vivido como não é preciso, em que a gente para pra pensar e parece assim uma coisa batida, tipo, é meio óbvio, vai falar sobre o processo de morte dele. Mas, gente, eu juro, eu já tinha super sido recomendado, já tinha esse livro super recomendado, já tinha visto vários vídeos sobre ele, assim, é um livro, como eu disse, faz parte dessa literatura clássica e que a gente já meio que sabe o que vai acontecer, né? E o próprio título aqui nesse caso já dá bastante pista sobre isso, mas eu me vi aqui tão imersa nesse livro, nesse enredo, pensando tanto sobre esses personagens e me enxergando tanto ali naqueles questionamentos, que assim, sério, dá pra entender por que ele é tão amado, por que ele é tão lido, tão recomendado, por que existem tantas traduções e edições incríveis, porque ele vai fazer a gente se voltar para nossa existência, vai fazer a gente pensar sobre as relações superficiais que a gente mantém, sobre as coisas que a gente dá atenção no dia a dia e que ali na hora tenra, na hora derradeira da morte, será que são as que vão importar de verdade? Que tipo de coisa um homem pensa quando ele está em seu leito de morte, né? Então, assim, por mais que a gente esteja aqui na Rússia, por mais que a gente esteja aqui século XIX, será que é século XIX? 1886, talvez? Enfim, eu vou colocar aqui o ano desse livro, tá? E embora a gente tenha, então, um livro bastante antigo, né? Se a gente for pensar que a gente está no século XXI, ele vai tocar em assuntos tão importantes, né? E achei muito legais os textos que tem aqui, de apêndice do livro. Tenho a Maria Júlia Kovacs, que foi uma professora minha da Universidade de São Paulo. Eu fiz uma disciplina lá chamada Psicologia da Morte. E creepy, né? Bem da hora, bem minha cara. Amo estudar sobre a morte. Eu sei que parece uma coisa meio estranha, mas sim, eu gosto bastante. E ela escreve, então, sobre o que é o morrer, né? Como a nossa perspectiva sobre a morte mudou ao longo do tempo. E é muito interessante. Aí tem o Julian Fuchs, que é um autor nacional maravilhoso, autor do livro A Resistência, muito bom.
fica aqui minha recomendação também. Aí tem o próprio Luciano Feijão, que é o ilustrador, então tem sempre um texto do ilustrador, né, no livro. Então assim, gente, Antofágica mora no meu coração, esse lugarzinho encantado que produz esses livros maravilhosos. E eu gosto muito, por exemplo, aqui na ficha catalográfica, eles colocaram assim: primeira edição, finalizada em meio à pandemia de 2020. Importante, né? Imagina daqui a uns anos a gente vendo isso. E eles colocam sempre assim o nome das pessoas que trabalharam no livro. Eles usam de um jeito muito legal, ó. Coordenação editorial, oferecem suas condolências à família do falecido. Tipo, quem está oferecendo as condolências? Daniela Meira, Luciana Fraqueta, Rafael Drummond e Sérgio Drummond. Então eles não colocam assim, editor-chefe, né, diretor, dono da editora. Eles colocam assim, né, muito, muito legal esse jeito criativo deles de anunciar mesmo os colaboradores aí do livro, quem fez parte de todo o processo, como pessoas que oferecem condolências. Vamos ver como eles colocaram no Dom Casmurro. Eu adorei esse livrão grande aqui. Eles colocam assim: esta edição foi um dever dulcíssimo. Ai, muito legal. E vamos ver se... com certeza tem o da pandemia também. Primeira edição finalizada durante a pandemia de 2020. Muito, muito legal. Ai, amei! Eles também sempre colocam uma última frase aqui que diz respeito aí a narrativa, mas chamando para a editora. E aqui o texto é o seguinte: Bentinho promete rezar 1000 ave-marias se o leitor retornar a Antofágica. Amei, incrível. Ai, gente, então muito amor, editora Antofágica, mora no meu coração, me conquistou assim aos poucos, mas agora eu já sou totalmente... É isso, né? Esse vídeo não é patrocinado, não tem publi, não tem parceria, não tem absolutamente nada, mas bem que poderia, não é mesmo? Me nota, prefeito da Antofágica. Nunca pedi nada. Olha só o Bentinho ali, descansando. Os 2 últimos livros aí, para esse vídeo não ficar extremamente gigantes aí, de literatura clássica, que eu gosto muito, assim, que é um livro que mexeu absurdamente comigo e agora ganhou edição nova também agora, né? Já faz um tempinho, mas que edição, não é mesmo? Preciso ler nessa edição porque tem muitos textos de apoio também, que é essa maravilha aqui, 1984, do George Orwell. Olha só que lindo! Ele tem um cheiro, e é de tecido essa capa aqui, é muito linda, da Companhia das Letras. Olha só. Tem muito texto de apoio, como eu já disse, né, de fortuna crítica, veja só. Tem bastante coisa que vem aqui. E tem os 70 anos do livro nas suas capas aqui. Então tem todas as capas que o livro já ganhou. Muito interessante, assim. Eu adoro, né, ver como que os livros são publicados aí ao longo do tempo, em outras línguas. Muito legal mesmo. Então, esse é um dos meus livros favoritos da vida também. Não à toa está aí nessa lista de clássicos, porque o George Orwell foi realmente, assim, muito, muito à frente do tempo e pensou isso tudo lá em 1948, mas projetando para o futuro em 84, que super se enquadra com 2020, não é mesmo? Infelizmente, em épocas aí de grande irmão, né? Sempre a figura do Big Brother aí é sempre evocado todo ano e a gente muitas vezes não para pensar que veio daqui, né? Desse livro do 1984. E, gente, eu sempre que eu puder, eu vou panfletar e recomendar esse livro, porque eu acho que ele é muito instigante, ele é grandão, mas assim, você fica envolvido com a história, você vai querer saber o que vai acontecer, tem um quê de mistério, né, tem toda essa questão de conspiração, uma sociedade que é vigiada 24 horas por dia, que você tem teletelas, né, na sua casa, como se fossem televisões, mas que estão filmando você, estão dando todos os seus movimentos aí estão sendo filmados, né, e
o grande irmão, né, o governo vai ter acesso a essas imagens e inclusive poderá usá-las contra você. Tem toda uma questão aí de discurso, né, a nova fala, o dicionário deles. Enfim, é um universo muito, muito, muito incrível, que assim foi o pontapé de muitas outras distopias, de muitas outras histórias que hoje em dia a gente tem aí super famosas, tipo o próprio Jogos Vorazes, não é mesmo? Olha quem veio aqui! Hermione, princesinha! Olha, olha. Você gosta de 1984, filha? É um livro que eu acho que ela ia gostar, né? Ela odeia Cole. Ela me odeia, na verdade. Tudo bem. Então, fica aqui a minha super recomendação deste clássico, que não à toa vai nos mostrar aí o que é um livro considerado assim, clássico, né? E por fim, mas assim, não menos importante, eu trouxe O Sol é para Todos, da Harper Lee, que também já pode ser considerado aí um clássico, né? Um livro bastante importante do século XX, então a gente está falando de um livro mais recente, não, 1984 também, né? De um livro aí já do século XX, norte-americano, em que vai tocar em assuntos bastante importantes relacionados ao racismo, né? O que me chama muito a atenção nesse livro, que certamente é a minha parte favorita, é a narradora, Scout, não sei dizer, é uma criança, então a gente vai ter essa história aí sobre um homem negro, um homem preto, que é acusado de estuprar uma mulher branca, e ele alega que não fez isso, que ele está sendo acusado injustamente. Toda essa situação, esse horrível, né, que infelizmente também é muito presente, né, nos nossos tempos atuais, vai ser tocado aqui, vai ser discutido a partir dos olhos de uma criança, né, uma menina super apaixonante e maravilhosa, que tem um pai extremamente emblemático, né? O pai dela que é uma personagem bastante importante e marcante da literatura, mas é um livro também que tá aí na lista de livros clássicos, digamos assim, que vai ser lido durante muitos e muitos anos e que tem valores bastante importantes aí pra gente pensar a nossa sociedade, pra gente pensar as nossas relações, a nossa vida. E eu acho bastante importante, então, que a gente pare para olhar esses livros com outros olhos, pra gente tentar entender o que colocou esse livro nessa lista de livros clássicos. Muitos deles, muitos autores clássicos, né, não foram reconhecidos em vida, não tiveram os livros tão vendidos, não tiveram o sucesso colhido em vida, então isso também é bastante interessante, que mostra, né, que muitas vezes são artistas. Pelo de gato no gloss. Esse gloss não é a prova de pelo de gatos, meninas. É de Gaga. Deixa eu te informar. Seu gloss não é a prova de pelo de gato. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí quais são os livros clássicos que vocês mais gostam, quais são aqueles que vocês estão planejando ler. Se tem algum autor aí que você queira me indicar, alguma leitura que marcou muito a sua vida, ou algum livro que seja mais contemporâneo, mas que você acha que vai integrar na lista de clássicos. Esse é um tema de vídeo que eu pretendo gravar aqui no canal, né? Tem até um vídeo que já foi feito por vários canais literários e inclusive tem um podcast, um episódio do podcast, o nome do livro podcast, que eu sempre falo aqui, né? Se você não ouviu, vai ouvir agora que esse vídeo está acabando. É maravilhoso. Eles falam então de livros que são possíveis clássicos aí, são livros que são mais contemporâneos, mas que provavelmente vão integrar essa lista daqui a um tempo. Então eu pretendo também pensar sobre isso e produzir um vídeo aqui pra vocês. Se vocês tiverem outras ideias, outros pedidos de vídeo, não esqueça de comentar, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem pode gostar do conteúdo e muito obrigada por ficar até o final. Um beijo, até a próxima. Bom, agora eu estou adotando essa ideia de sempre colocar uma falazinha depois, pra quem ficou mesmo depois da vinheta e viu tudo isso daqui. Será que alguém vai ver isso daqui? Não sei. Vou ter que fazer uns testes aí com algumas pessoas pra ver se eu estou falando sozinha ou se alguém está vendo esses vídeos depois dos créditos, digamos assim, sabe? Tipo o filme da Marvel, né?
eu queria mencionar aqui que o livro Morte de Ivan Illich, que eu falei nesse vídeo, que eu li esse ano e tudo mais, gente, eu li em tipo 2 horas. É um livro que dá pra você ler em um dia e que essa tem uma fonte muito confortável, olha só. As publicações da Antofágica têm uma fonte muito confortável, tem essas ilustrações, eles têm algumas frases aí enfatizadas em algumas páginas, então é um livro que você vai ler super rápido. Imagina só, dá pra você ler A Metamorfose em um dia, dá pra você ler A Morte de Ivan Illich em um dia, você lê em uma semana aí 2 clássicos. Vai pensar em várias coisas vai refletir sobre a nossa vida, sobre o que é ser um ser humano, o que é ser alguém que está no leito de morte, o que é ser alguém metamorfoseado num inseto assustador. Então, fica aqui essa dica são livros que você vai ler muito rápido e que eu também vou querer muito saber o que vocês acharam. Um beijo!